Pessoal, atividade postada no dia 20 de agosto, 7º ano, tá? Então, cuidado, ó, lá na plataforma ficou sexto, mas é porque eu copiei o cabeçalho e acabei esquecendo de alterar essa parte aqui, ó. Então, cuidado que é 7º ano, mas o conteúdo é esse mesmo. Então, nós temos o seguinte, na última aula, no último vídeo, a gente viu a questão de trabalhar as expressões com letra, formar essas expressões. Já nessas atividades aqui, está pedindo para fazer a substituição, calcular o valor numérico. Então, toda vez que pedir para calcular o valor numérico, é fazer a substituição. Então, aqui na questão número 1, pediu para calcular o valor numérico dessa expressão, só que pediu que no lugar do x eu vou ter que usar o 5 e no lugar do a eu vou ter que usar o 4 negativo. Então, vou reescrever 2 vezes x. Quem é x, ó? X é 5. Mais 3 vezes o valor de A. Mas quem é o valor de A? Por que eu tenho que usar o parênteses? Eu vou ter que usar o parênteses para não ficar o sinalzinho de multiplicação junto com o sinalzinho de menos. Não pode. Então, nesse caso, toda vez que for negativo, lembra de colocar o parênteses. No sinal positivo, eu não coloquei porque o positivo não tem necessidade de aparecer. Então, o que eu tenho que observar? Nesse momento, eu vou ter que resolver essa multiplicação e vou ter que resolver essa multiplicação aqui. Como? Ó, 2 vezes 5, 10. Jogo de sinais, porque toda vez que eu tiver a multiplicação, ó, eu faço jogo de sinais. Ó, então, mais com menos. 3 vezes 4, 12. Um detalhe, o que eu tenho que lembrar? Ó, eu tenho 10, só que eu devo 12, porque nesse caso aqui a dívida está maior do que o valor que eu possuo, ó. Então, se eu tenho 10 e devo 12, então quer dizer que o meu resultado dessa aqui é o 2 negativo. Então, a questão número 1, 2 negativo. No caso da 2, pediu para calcular o valor numérico e aumentou a expressão aqui, ó. Já apareceu mais um valor aqui. Lá no começo tinha só 2 operações, né? Aqui já tem mais, ó. Só que o x vale 5 e o y vale 1 negativo. Toda vez que tiver o x, eu vou usar o 5 e toda vez que tiver o y, eu vou usar 1. Cuidado que tem aluno que às vezes vai substituir, em vez de trocar a letra, quer manter a letra junto. Então, cuidado, se manter a letra não vai dar certo. Então, ó, x é 5, então é x elevado a 2. Por que eu coloquei o parênteses? Por causa da potência. Apesar que é positivo, não vai fazer diferença se colocar o parênteses ou não aqui. Menos 7 vezes o 5. Por que vezes o 5? Olha, cuidado, segue a expressão, ó. X ao quadrado. Então, ó, 5 ao quadrado. Menos 7 vezes x. Menos 7 vezes o x, ó, que é 5. No finalzinho, mais y. Então, mais y. Cuidado que o y é negativo. O que ficou agora? Vou resolver potência, 5 elevado a 2. Cuidado, tem aluno que colocou 10, provavelmente. Não é 10. É 5 elevado a 2, quer dizer que é 5 vezes ele mesmo. Multiplica aqui, ó. Então, mais com menos. 7 vezes 5, 35, ó. 7 vezes 5, 35. Jogo de sinais. Cuidado, ó. Toda vez que for multiplicação, faz jogo de sinais. Na adição e subtração, quando tiver assim, juntinhos, também faz jogo de sinais. Então, aqui, sinais diferentes, negativo, mais com menos, menos. O que eu tenho que observar? Eu tenho que juntar esses valores. Então, eu vou na sequência que está aqui para não confundir, ou então eu poderia juntar os dois negativos, que é dívida, e depois trabalhar o valor positivo, que seria o valor que eu tenho. Tá, vamos na sequência. Qual é a ideia? Eu tenho R$25, mas eu estou devendo 35. Se eu pagar, eu vou ficar devendo 10, ó. Se eu tenho 25, estou devendo 35, se eu fizer o pagamento, eu vou ficar devendo 10. Se eu pegar essa dívida de 10 e juntar com mais uma dívida de R$1, então eu vou ficar devendo 11. Prontinho essa 2. Vamos para 3. Olha a 3. A 3 deu a expressãozinha, ó. A expressão é pequenininha, ó. 2A mais M. Então, se é 2A, então é 2 vezes o A. Toda vez que a letra estiver junto com o número, quer dizer que é uma multiplicação. Então, 2 vezes o A. Quanto que vale o A, ó? 1 negativo. Então, vou colocar o parênteses para não ficar dois sinais juntos aqui. Mais o valor de M, ó. Quanto que vale o M, ó?
3. Qual é a ideia agora? Ó, resolver o que aparecer, multiplicações e, por último, adições e subtrações. Ó, jogo de sinais, por causa do negativo, ó, cuidado, toda vez que for multiplicação, jogo de sinais. 2 vezes 1, 2, mais 3 aqui. Qual é a ideia? Devo 2, mas eu tenho R$3. Então, quer dizer que se eu pagar esses 2, então eu vou ficar com um positivo. 1, coloca se quiser. 1 não, na verdade, o mais, né? O mais coloca se quiser. É um positivo. Já na 4, também deu uma expressãozinha pequena, fácil de resolver. Então, nós temos, ó, x menos o y. Opa, quanto que vale o x? Quanto que vale o y? Então, cuidado para não confundir no sinal, ó. X é 5, ó. No lugar do x, eu estou usando o 5. Menos o y. Quer dizer que aqui eu tenho 2 negativos. Por que 2 negativos? Um negativo da expressão e um negativo do y, ó. Então, menos o valor do y. Aí ficou 5, menos com menos, mais, ó. 5 mais 4. Então, eu tenho 9 positivo. E na última? Na última, a expressão também não é grande, é uma expressão pequena e fácil de resolver. Ó, só tomar cuidado para não confundir. Eu tenho 3 vezes o valor do x, mais o A. Quem é o A? Então, aqui não teve nenhum negativo, então não tem a possibilidade de erro. Então, cuidado na expressão. Troca, no lugar da letra, eu estou escrevendo o número, ó. 3 vezes o x, então é 3 vezes o 2. Por que 2? Porque aqui disse que o x vale 2. Mais 6. Por que 6? Porque aqui tá mais o A. Então, ó, mais o A. Quanto que vale o A? Ó. Então, eu troco. Então, toda vez que falar valor numérico, troca no lugar da letra, usa o número que esteja aparecendo aqui na frente. Pronto. Facinho, ó. Multiplicou aqui, deu 6, mais o 6 daqui. Então, resposta final, 12. Essa aqui não teve jogo de sinais, porque todos os valores eram positivos, então não faria diferença fazendo o jogo de sinais. Prontinho, gente, foi isso.